A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Na aula de hoje vamos estar falando sobre Jesus. Ele é o único meio pelo qual podemos ser salvos. E na aula de hoje estaremos falando sobre um personagem muito importante e também conhecido, que é Nicodemos. Nicodemos, mestre, na verdade, mestre dos fariseus, ele teve um encontro pessoal com Jesus e deixou muito a nos ensinar. É sobre isso que estaremos trabalhando na lição número 2 de pré-adolescentes. Então eu convido você a ficar comigo até o final, pois a aula está incrível. Não saia daí, porque eu tenho certeza que você será muito edificado. Estamos trabalhando a revista da CPAD para a turma de pré-adolescentes, com o tema O Maravilhoso Plano da Salvação. Estamos iniciando o trimestre. Hoje estamos trabalhando a lição número 2, que tem por título Jesus, o único meio de salvação. A nossa lição ela se encontra em João 3, do verso 1 ao verso 12, e a Bíblia dos dias de hoje está lá em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Um versículo-chave para todo cristão. Hoje temos 3 objetivos a alcançar. Os objetivos são: apontar aos alunos que Jesus entregou-se voluntariamente por nós. Jesus não foi obrigado, Jesus não fez porque ele deveria fazer como uma obrigação, mas foi espontâneo, ele fez por amor, ele se entregou. Segundo ponto, indicar que não há outro meio de salvação. Muitas pessoas acreditam que existam vários caminhos para chegar à salvação, mas nós vamos ver nessa lição que Jesus é o único caminho. E o terceiro ponto, destacar que a salvação ocorre pelo meio do novo nascimento. Se não nascer de novo, não há como receber. A lição dessa semana vai nos trazer a história de Nicodemos. Nós sabemos que Nicodemos ele tinha muitas perguntas, muitos questionamentos a fazer para Jesus. Então Nicodemos resolve não dar ouvido para o que ele escuta falar, mas ele resolve então procurar Jesus. Nicodemos decide ir até Jesus durante a noite, não acompanhado por ninguém, mas ele sozinho foi até Jesus para tirar as suas próprias conclusões, para perguntar ao próprio Jesus o que era necessário, para receber a vida eterna. Tendo em vista a situação acima, onde Nicodemos vai procurar Jesus, nós vamos trabalhar essa semana, este assunto, e no final estaremos fazendo algumas dinâmicas relacionadas ao novo nascimento. Essas dinâmicas eu apresento para vocês num vídeo separado para não tomar muito tempo aqui na gravação da pré-aula. Temos separadamente o vídeo das dinâmicas, que é publicado toda quarta-feira aqui no nosso canal. Então eu vou deixar para vocês, no outro vídeo, várias dinâmicas para você trabalhar com a sua turma. Combinado? Vamos então para o nosso tópico número 1. O tópico número 1 essa semana nós vamos estar falando sobre o novo nascimento. E nesse tópico número 1, então, nós vamos estar falando sobre Nicodemos. Quem era Nicodemos? O que Nicodemos fazia? Por que Nicodemos foi procurar Jesus? O que Nicodemos tem a nos ensinar? O que será que Jesus ensinou a Nicodemos? São muitas perguntas, mas nós devemos estar preparados para responder aos nossos alunos todas essas informações. Então é possível aqui, nós podemos, na verdade, começar perguntando aqui para os nossos alunos o que eles lembram do seu nascimento. Pergunte a todos eles, qual é a data do seu nascimento? Que dia você nasceu? Eles então vão falar dia e ano. Você pergunta, e vocês, têm mais alguma informação sobre esse nascimento? Vocês sabem a hora que vocês nasceram? Vocês sabem o peso que vocês nasceram? Você sabe quem estava na hora do parto? O seu parto foi cesáreo? Foi normal? O que vocês podem saber? O que vocês têm de informações desse dia? Do dia em que vocês nasceram? E deixe com que seus alunos respondam. Talvez alguns vai ter informações, talvez alguns não vão saber nada do que aconteceu. E aí você então vai dizer para os seus alunos que quando nós nascemos da carne, a Bíblia vai dizer que aquele nascido da carne é carne. Então quando nós nascemos do ventre da nossa mãe, ali nós nascemos carne, eu, você, carne e osso, Então ali nós
não temos nenhuma, às vezes nós nascemos, né, e não sabemos de nada. Como é possível que aqui alguém não saiba, né? Saiba apenas o dia. E o interessante é que muitas pessoas nem estão registradas no mesmo dia. Você acredita nisso? Pois é, mas há um nascimento, um outro nascimento. Existem dois tipos de nascimento. Esse nascimento da carne, que é esse que nós nascemos, né, há tantos anos atrás, mas há um outro nascimento, um novo nascimento, que é o nascimento do Espírito. E esse nascimento, nós podemos decidir muitas coisas. Nós é que vamos decidir o dia, nós vamos decidir quando acontece, e nós vamos decidir a mudar a nossa vida por causa desse novo nascimento. Tia Kelly, que interessante. Do que a senhora está falando? Estamos falando do nascimento do Espírito, algo que aconteceu sobre Nicodemos. As perguntas de Nicodemos têm a ver com esse segundo nascimento. Essa aula está incrível, né? Mas, tia Kelly, quem é Nicodemos? O que Nicodemos está fazendo na palavra de Deus? Por que a senhora tem falado tanto sobre Nicodemos? Vamos descobrir? Olha, a Bíblia vai nos dizer quem era Nicodemos. No livro, né, de João, capítulo 3, vai falar desse novo nascimento. E o personagem ali que está descrito é esse personagem chamado Nicodemos. Nicodemos, ele era um dos principais teólogos ali daquela época, né? Ele era o quê? Ele era um fariseu. Tia Kelly, o que é fariseu? Fariseu era aqueles homens que conheciam a lei, né? Eles faziam parte de um grupo religioso e eles sabiam tudo que estava escrito na Bíblia, no Velho Testamento. Eles conheciam todas as leis que Deus havia deixado. E eles até viviam aquelas leis, né? Mas eles viviam aquelas leis para mostrar que eles sabiam, para mostrar que eles eram melhores do que os outros, né? Que eles eram mais influentes. Na verdade, eles não seguiam aquelas leis, aquelas normas por amor a Deus. Não, eles faziam isso para se orgulhar de si mesmo, para se gabar deles mesmos. Então, esses eram o quê? Os fariseus, os religiosos daquela época, tá? Então, o Nicodemos era um desses homens. Então, o que acontece? Naquela época que Jesus passou por ali, havia muitos comentários sobre quem era Jesus, sobre o porquê que Jesus estava ali, quem era Jesus. Então, olha, e como todo fariseu, né, Nicodemos também ia sempre, constantemente às sinagogas, né, para ensinar, para estudar, né, sobre as leis. E nessas idas, Nicodemos ouvia falar muito sobre Jesus, né? As pessoas estavam comentando sobre quem era Jesus, né? O que ele estava ali fazendo, o que ele era. Então Nicodemos ouvia falar o quê? Ele ouvia dizer que ele era um profeta, outros falavam o quê? Que ele era o quê? O filho de Deus, mas outros não acreditavam, diziam que ele era um falso mestre. Enfim, havia muitas conversas contraditórias relacionadas a Jesus. Quem era Jesus? E aí, Nicodemos, ele era um fariseu, mas ele começou a ficar curioso. Ele queria, então, o quê? Ele queria saber quem realmente era Jesus. Ele não queria só ouvir falar de Jesus, ele queria, então, ele decidiu procurar saber quem realmente era Jesus. Sabe, hoje também não é diferente. Muitas pessoas falam, Jesus é um homem normal. Outros falam, Jesus foi alguém que morreu ali na cruz. Outros dizem, não, Jesus é realmente Deus, o Filho de Deus, aquele que nasceu, que morreu, mas ressuscitou. Jesus foi um profeta, mas não é o Filho de Deus mesmo. Então, as opiniões são diversas, né? A gente escuta muita coisa, ouve falar muitas coisas. Mas Nicodemos, ele não deu ouvido ao que ele ouvia falar. Ele decidiu ir até Jesus e perguntar para Jesus, conversar com Jesus, tirar as suas dúvidas. E a Bíblia vai dizer que ele não levou ninguém com ele. Ele decidiu ir sozinho procurar Jesus. Sabe, talvez ele não queria que as pessoas ficassem falando na sua cabeça. Talvez ele foi procurar Jesus sozinho porque ele pensou, olha, se eu for sozinho, eu vou escutar o que ele vai me dizer, o que ele vai falar, né? Então Nicodemos vai dizer a Bíblia que ele foi visitar Jesus e ele foi à noite para que ele ficasse mais à vontade. Por isso a importância de nós procurarmos Jesus, orar, fazer nossas orações, nosso tempo com o Mestre sozinho, né, para ouvir a voz dele, para ouvir a voz de Deus. Então, a Bíblia vai dizer que quando ele foi então até Jesus,
Olha, então Nicodemos foi procurar Jesus, ele queria tirar as suas dúvidas, né? Ele estava ouvindo falar muitas coisas, ele conhecia a lei, né? Mas ele estava ouvindo falar outras coisas, e ele então foi procurar Jesus. E conversando com Jesus, né, fazendo as suas perguntas, as suas indagações, Jesus vira para ele e fala algo muito importante. Jesus fala para ele o seguinte: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Sabe, Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E eu imagino que Nicodemos então ficou o quê? Preocupado, e ele começou a pensar: nascer de novo? Será que eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Eu vou entrar para a barriga da minha mãe e eu vou ter que nascer de novo? E Nicodemos então perguntou isso para Jesus: olha, por acaso, porventura, pode um homem já depois de velho voltar para a barriga da sua mãe e nascer de novo? Essa foi a pergunta de Nicodemos a Jesus, mas Jesus falou para ele que não era esse o nascimento. O nascimento que Jesus estava falando era o novo nascimento, o nascimento do Espírito. Por quê? Jesus explicou para ele que aquele que nasce da carne é carne. Aquele que nasce, o primeiro nascimento nascido de mulher é carne, igual eu e você. Mas há um segundo nascimento, o nascimento do Espírito Santo. E é sobre esse nascimento que Jesus estava falando para Nicodemos, que ele precisava nascer de novo. Não basta somente conhecer as leis, não bastava somente seguir uma religião. Era necessário mudar de vida, nascer de novo, nascer do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Por que Jesus falou para Nicodemos que ele precisava nascer de novo, né? Jesus falou para ele que ele precisava nascer o quê? Da água e do Espírito. Sabe por quê? Porque a água simboliza limpeza, né? Porque quando nós nascemos, nós vimos na lição passada que quando nós nascemos, né, devido a Adão e Eva ter pecado, nós já nascemos no pecado. Então é como se nós estivéssemos sujos, né? Porque o pecado nos suja. E aí nós estávamos o quê? Separados de Deus. E quando nós nascemos do Espírito, é como se o Senhor, o Espírito Santo, ele nos lavasse, nos purificasse, nos limpasse. E aí nós estamos o quê? Aptos para morar com o Senhor. Então por isso que Deus falou, que Jesus falou para ele que ele precisava nascer da água e do Espírito, né? Ele precisava ser o quê? Limpo, ter o seu coração purificado, limpo, né? Transformado. Quando o Espírito ele convence o homem, né, que ele precisa ser limpo, aí então há o quê? Um novo nascimento. Era sobre isso que Jesus estava ensinando, né, falando para Nicodemos. E aqui nesse tópico número 1, então, nós vamos falar para os nossos alunos pontos importantes que remete, né, que ressalta ali que a pessoa nasceu de novo. Pois não adianta somente a pessoa falar assim: eu vou na igreja cristã, né, eu nasci de novo. Eu vou na igreja evangélica, eu nasci de novo. Eu vou no culto todo domingo. Não é isso. Só você ir na igreja, só você, né, falar que vai, isso aí simboliza apenas uma religião. O que vai demonstrar se realmente a pessoa nasceu de novo são as suas atitudes, a mudança de vida, aquilo que ela vai fazer após o novo nascimento. Lembra que no início eu falei que a pessoa pode escolher quando vai ser o segundo nascimento, diferente de quando nós nascemos a primeira vez? Por quê? Porque quando você tem um encontro com Jesus, então você decide nascer de novo, né? Você decide entregar a sua vida para Jesus. Aí então você decidiu, você escolheu o dia, a hora. Quando o Espírito Santo toca no seu coração e você dá ouvido, você então se entrega. Você vai confessar a Jesus, você vai deixar o Espírito Santo comandar. E aí, quando há o verdadeiro novo nascimento, há algumas coisas que diferenciam essa pessoa das demais. Que coisas seriam essas? Olha, quando o homem, né, ele deixa de viver uma vida de pecado, quando ele entende que o que ele estava fazendo é errado e ele muda de vida. Então, é o primeiro passo. O novo nascido, né, aquele que nasceu de novo, aquele que nasceu do Espírito Santo, ele já não vive uma vida de pecado. Mesmo que o pecado bata a sua porta, ele vai renunciar ao pecado, né? Outro ponto, ele sente um amor verdadeiro pelo teu próximo. A palavra de Deus vai dizer que o segundo mandamento é o quê? Amar o teu próximo como a si mesmo. Só um novo nascido, né? Só um que nasceu de novo é capaz de amar o teu próximo. Amar o próximo, se colocar no lugar do outro, né? Se doar pelo outro. Quem não é nascido de Deus, né? Quem não é nascido de novo, ele pensa somente em si mesmo, é uma pessoa egoísta. E outro ponto muito importante, aquele que é nascido de novo, ele ama a Deus e obedece os seus mandamentos. Ele não tem dificuldade em obedecer os mandamentos do Senhor. Ele não tem dificuldade em amar ao Senhor, em deixar ser Deus o primeiro na sua vida, né? Então esses pontos aí ressaltam uma pessoa que
nasceu de novo. Amados, me desculpa aí, eu estou com uma crise alérgica muito grande de rinite e sinusite, então vocês não reparem, tá? Então tá um pouco difícil pra mim hoje, mas vai dar tudo certo. Amados, então o tópico número 2 aqui, vamos estar falando sobre o que? A obra do Espírito Santo. Depois da explicação sobre o novo nascimento, a conversa de Nicodemos e Jesus continuou, não ficou só por aí. Sabe por quê? Porque agora Nicodemos já sabia que ele precisava nascer de novo, mas ele queria entender qual que era a obra do Espírito Santo, o que o Espírito Santo ia fazer na sua vida, como que isso ia acontecer. E então Jesus começa a explicar para ele sobre as coisas do Espírito Santo. Né? Jesus tem prazer de nos ensinar, e eu creio que Jesus ficou muito feliz de poder ensinar para Nicodemos. E olha que legal, eles estavam sozinhos. Nicodemos estava prestando atenção total a Jesus, ele estava ouvindo Jesus falar, e eu fico imaginando que Nicodemos estava ali, né, com tanta sede, com tanta vontade de aprender. Ele estava aprendendo com o mestre Jesus, né? E ele fazia as perguntas e Jesus respondia, e Jesus ensinava, e eu fico imaginando aquela cena, que maravilha deve ter sido, né? E Jesus então começa a falar para ele das obras do Espírito Santo, o que o Espírito Santo vai fazer. E aí então ele comparou o Espírito Santo com o vento. Nós podemos comparar, né? Jesus compara o Espírito Santo com alguns símbolos. Tem algumas coisas que refletem, né, o Espírito Santo. E aqui nós não vamos estar falando sobre todas, mas nós vamos ver que Jesus compara, né, que Deus compara o Espírito Santo com o vento, com a água, com o óleo, né, com o fogo. Tem alguns símbolos, né, para representar o Espírito Santo. Mas aqui em especial, Jesus comparou o Espírito Santo com o vento, para ensinar para Nicodemos que assim como o vento, nós não sabemos onde ele começa e onde ele termina, não sabemos para onde ele vai, assim também é o Espírito Santo. Nós não podemos controlar o Espírito Santo. Ah, eu mando no Espírito Santo, né? Eu tô cheio do Espírito Santo, mas eu decido o que vou fazer. Não. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo controla aquela pessoa. Nós não podemos controlar, né? Assim como nós não conseguimos controlar o vento. Nós não podemos, eu posso fazer o vento, vai pra cá. Não, vento, agora eu quero que você pare e venha pra cá. Eu posso fazer isso? Não posso. Assim também, nós não podemos controlar o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos direciona. E o Espírito Santo sempre vai nos direcionar por caminhos bons, por caminhos de paz. Amém? Assim como não conseguimos controlar o vento, nem tampouco às vezes nem entendemos o porquê que às vezes ele muda de direção, também não controlamos as ações, né, do Espírito Santo. O Espírito Santo muitas vezes opera de maneira que nós não entendemos. Nossa, eu não estou entendendo nada. É o Espírito Santo agindo. Pode ter certeza que vai ser para o bem, ok? Mas todo aquele que é nascido do Espírito Santo entende a voz do Espírito Santo e obedece. Se não está obedecendo, não é nascido de novo. E aquele que é nascido de novo, ele conhece, ele sabe quando a voz é do Espírito Santo e quando não é, ok? Nicodemos conhecia muito acerca o quê? Da palavra, acerca da lei, né? Porque ele era um fariseu, ele era membro do Sinédrio, né? Então ele conhecia, mas ele não tinha as respostas que só Jesus poderia dar para ele. Às vezes temos muitas dúvidas, mas só Jesus pode responder. Então nós podemos perguntar, procurar Jesus, que ele vai nos responder. Ele, né, Nicodemos, conhecia ali todo o Velho Testamento, conhecia tudo que estava escrito ali a respeito do Messias, ele conhecia, já tinha ouvido falar, mas ele não compreendia o que significava. Mas depois que ele teve o encontro com Jesus, ele pôde conhecer, ele pôde entender. Olha, essa história de Nicodemos, ela nos ensina, né, algo muito importante aqui. Ele nos ensina que uma pessoa pode conhecer muito bem a Bíblia, né, pode ter um estudo, uma teologia muito grande a respeito da Bíblia historicamente. Mas ele nos ensina o quê? Que não adianta somente conhecer a Bíblia, não adianta somente a pessoa compreender o que está escrito lá, ela precisa viver. Pois ele nos ensina com esse exemplo de Nicodemos que o único meio de salvação é o quê? Que nós podemos encontrar é através da ação do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode nos conduzir pelo caminho da salvação. Somente quem recebe Jesus no seu coração pode desfrutar de uma comunhão verdadeira com Deus, né? E obter o quê? O perdão. Não há outro meio para o nosso pecado ser perdoado, só através de Jesus. E é isso que o Espírito Santo ele vem nos tocar, né? A ação do Espírito Santo é o quê? Convencer o homem do pecado.
né? A ação do Espírito Santo é convencer o homem de que ele é pecador, de que ele está em pecado, ele nos alerta. Então, essa é a ação do Senhor. E Jesus, quando ele foi ressuscitado, quando ele ressuscitou, ele falou, deixarei convosco, né, o Consolador. O Espírito Santo, ele é o Consolador, é aquele que nos consola, é aquele que está conosco todos os dias, nos orientando. Por isso, precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo falará ao crente, né, a todos nós, relacionado ao pecado. Sabe quando você pensa em fazer alguma coisa que não deve, você pensa assim, olha, você não pode fazer isso? Esse pensamento não é um pensamento qualquer, é o Espírito Santo te alertando, olha, isso não está certo, né? Então é a voz do Espírito Santo. Então essa é uma das ações do Espírito Santo, convencer o homem do pecado, convencer o crente, né, do pecado. Por quê? Porque o pecado é que traz a ruína espiritual de qualquer cristão, de qualquer pessoa. Aquele que continua no pecado, né, a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, né, e é a morte física e também é morte espiritual. E o Senhor não quer isso para nós. Amém? Olha, agora vamos para o tópico número 3. O tópico número 3 aqui vai estar falando da expressão do amor de Deus, né? Vai estar nos mostrando como o amor de Deus foi grande e é grande por toda a humanidade, por todos nós. Aqui de Jesus e Nicodemos conversando, né? Jesus vai então falar para Nicodemos sobre algo que aconteceu o quê? No Antigo Testamento, né? De quando Moisés estava com o povo de Deus ali, e a Bíblia vai nos relatar lá no livro de Números, no capítulo 21, vai nos contar uma história, vai relatar uma história que o povo de Israel, ele perdeu a paciência, né? O povo perdeu a paciência e começou a reclamar de Deus. Começou a reclamar de Deus, reclamar de Moisés, né? Por quê? Pela impaciência daquele povo. E o povo, então, de tanto reclamar, a Bíblia vai dizer que Deus se cansou e resolveu castigar aquele povo. Então, a Bíblia diz que Deus mandou cobras, tá? Mandou ali víboras, né? Cobras venenosas, que essas cobras estavam picando o povo. E todas aquelas pessoas, né, que foram picadas estavam morrendo. Mas aí a Bíblia vai dizer que o povo se arrependeu. E quando o povo se arrependeu do que estava acontecendo, né, de ter reclamado de Deus, foi então atrás de Moisés e procurou a Moisés, pedindo para que Moisés o quê? Orasse a Deus, né, pedisse perdão por eles, né, que clamasse por eles. Como o nosso Deus é um Deus de amor, Deus então atendeu ao pedido da oração de Moisés. Deus então, né, falou para que Moisés criasse ali uma serpente de bronze e fosse colocada ali no alto, tá? E num alto poste. E aí Deus diz para o seguinte, olha, que quando alguém fosse picado por uma cobra, bastasse que essa pessoa olhasse para essa serpente e essa pessoa não morreria, né? Foi o quê? Foi uma resposta de oração, do amor de Deus, né? Então Deus criou um meio ali de que as pessoas que olhassem para a cobra ali e acreditassem não morreriam. Por que que Deus fez isso? Para remeter também para nós, para Jesus, né? Ele estava mostrando lá no Velho Testamento algo que iria acontecer. E foi por essa razão que Nicodemos, então, né, que Deus explicou o quê? Que assim como aquela estrada de bronze foi colocada ali, né? Jesus também seria erguido, o Filho do Homem, o próprio Jesus também seria levantado, né? Quando foi isso? Quando Jesus se entregou, ele se entregou ali naquela cruz e ele foi levantado. E a Bíblia vai nos dizer que todo aquele que crê em Jesus, que olha para Jesus, né, que acredita em Jesus, no que Jesus fez, ele também será salvo. Pois Jesus não foi colocado num poste nem qualquer. Ele foi colocado o quê? Num poste de madeira, para entregar a sua vida por todo aquele que nele crê. Como foi no verso, né, 3,16. Que todo aquele que nele crê não morra, né, mas tenha a vida eterna. Então, quem entende a morte de Jesus, né, quem aceita a morte de Jesus ali na cruz, esse recebe a salvação da vida eterna. Então, o papel mais importante, o que é? É eu ir na igreja todos os domingos, todo dia? Não. É eu receber Jesus, é eu acreditar, eu confiar, eu nem acreditar na ação do Espírito Santo e no sacrifício de Jesus. Pois só assim, né, receberíamos o quê? Vamos receber a vida eterna. Jesus, então, contou para Nicodemos qual era o plano de Deus para salvar a humanidade, né? Ele fez um resumo ali e falou o quê? Que porque Deus amou tanto o mundo, né? Ele amou tanto que Deus ia entregar o seu próprio filho, que era quem? Jesus. Jesus estava de frente com Nicodemos contando a sua história. Olha, Deus ama tanto a humanidade que ele enviou o seu único filho. Olha, eu sou o filho de Deus.
Eu fui enviado, né, com um propósito. Deus não faz nada por acaso, Deus faz tudo com um propósito. E Jesus falou, olha, eu fui enviado com um propósito. Eu creio que ele falou, olha, eu vou morrer por toda essa humanidade. Eu vou me entregar por amor a você, Nicodemos. Eu vou me entregar por amor a todo esse povo. Eu vou morrer para que vocês tenham vida. Para que vocês, né, recebam um novo nascimento e tenham a vida eterna. Então, Nicodemos estava conversando com Jesus e falou, olha, né, eu vou me entregar. Ninguém vai me matar, ninguém vai tirar minha vida. Eu me dou por amor. Por amor a você, Nicodemos. Por amor a todos aqueles que futuramente, né, que somos nós nos dias de hoje, confessar e acreditar no meu sacrifício. Eu vou me entregar para a tia Kelly, né, há 2020 anos. Eu vou me entregar para o Joãozinho aqui dessa sala. Eu vou me entregar pela vida da Emily. Eu vou me entregar pela vida do Mateus, do Joab. Eu vou me entregar hoje para que futuramente também toda a próxima geração que olhar para a cruz, que olhar para mim, né, e confessar-me como seu único Salvador, tenham direito à vida eterna. Foi por isso que Jesus se entregou. Foi por amor a nós. O amor de Deus foi tão grande que ele nos alcançou hoje, 2020 anos depois, aleluia, do sacrifício de Jesus. Como é grande esse amor, né? Esse é o amor de Deus, né? O amor do nosso Senhor. Com esse versículo nós aprendemos que pessoas que creem em Jesus virão para sempre, né? Viverão para sempre na eternidade ao lado do Pai. Então todo aquele que crê, a Bíblia vai dizer que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Como os seus não receberam, ele deu o poder a todos aqueles que nele creem, né? Então todo aquele que confessar e crer, então, foram o quê? Chamados, foram feitos filhos de Deus. É para todos nós. Ele não veio por nós, mas nós temos a graça, o poder que ele deu a todos nós, a todos aqueles que nele creem. Por isso é tão importante acreditar na ação do Espírito Santo, confessar Jesus como nosso Salvador, pois só assim herdaremos a vida eterna. Aos que rejeitarem receber a Cristo como seu Salvador, permanecerão eternamente afastados de Deus, em um lugar de sofrimento e angústia, chamado Lago de Fogo. Apocalipse 21, verso 8. Deus não quer que isso aconteça com a humanidade, por isso ele enviou Jesus para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Tia Kelly, o céu é real? É, mas o inferno também é real. Então aquele que crê será salvo, mas o que não crê será condenado. Devemos falar isso para os nossos alunos. É real, tá? Assim como o céu. E aqui, né, a Bíblia nos deixa bem claro que há um lugar de tormento, um lugar de dor para aqueles que não confessarem e não aceitar. Mas o confessar aqui não é só dizer, eu sou crente, eu confesso Jesus. Não, é crer no seu coração. É deixar o Espírito Santo controlar a sua vida. É deixar o Espírito Santo direcionar o seu fazer. A mudar a sua história. Olha, para nós finalizarmos aqui, é bom você ressaltar que Nicodemos, né, devido a ele ser um fariseu, né, ele ter todo o conhecimento, provavelmente, né, ele já sabia das promessas de Deus, mas então Jesus quis reforçar, mostrar para ele que não bastava somente conhecer a lei, mas que ele precisava nascer da água e do Espírito. Quando ele fala aqui sobre a água e o Espírito, né, ele está falando do nascimento espiritual. Falando o quê? Do nascimento com o batismo do Espírito Santo. E aqui, você vai ressaltar para os seus alunos, é claro que eles já devem saber, mas pode ser que tenha algum novo aluno, alguém visitando, você explica para eles o quê? Que o Espírito Santo também é o próprio Deus, né? Pois nós já aprendemos em outras lições que Deus, né, ele é um único Deus, porém três pessoas. Então Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles são um só Deus. Cada um com uma ação diferente, porém são apenas um único Deus. Você vai dizer para eles então que o Espírito Santo ele ficou na terra conosco, ele passou a fazer parte de nós quando Jesus então ele morreu e ressuscitou e ele subiu ao céu. Jesus, quando ele foi subir ao céu, ele disse para os seus discípulos: olha, eu voltarei para o Pai, mas eu deixarei um convosco, né, o Espírito Santo, o Consolador, que estarão com vocês todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Então, ele deixou aqui o Espírito Santo. E o Espírito Santo também é Deus. Ele está presente na nossa vida todos os dias, né? O Espírito Santo, ele tornou o quê? Ele torna parte de nós, né? E a primeira ação do Espírito Santo foi lá no Pentecoste, né? Quando houve ali aquele grande sopro ali, muitas pessoas, então, foram batizadas pelo poder do Espírito Santo.
Por isso a importância de ter um novo nascimento, de nós convidarmos o Espírito Santo a fazer parte de nós, morar no nosso coração. Amém? Amados, essas aí foram algumas, um pouco o resumo da aula de hoje, para você preparar a sua lição. Eu gosto sempre de dizer, é importante que você procure mais conhecimento, leia a sua revista, tem muitas informações aqui, então estude bastante. Não deixe para o último dia, procure antes, anota, faça anotação, busque mais informações, leia a Bíblia, prepare a sua aula e vai com uma aula de excelência. Não importa se você tem 10 alunos, 15 alunos, 20, ou se você tem 2, se você tem 5. Uma alma é preciosa para o Senhor. Eu gosto sempre de lembrar. Lembra que o maior sermão de Jesus foi para uma única mulher? Né? Então, uma alma é importante para o Senhor. Se você preparar uma aula com excelência, se você ganhar um coração para Jesus nessa aula, você ganhou, algo muito precioso para o Senhor. A Bíblia vai nos dizer que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Então, dê o seu melhor, independente da quantidade de alunos que você, professor, tenha na sua sala de aula. Deus te chamou com um propósito, e o propósito do Senhor vai se cumprir na sua vida. Eu creio que esse ano é o ano da bênção de Deus no seu ministério. Receba em nome de Jesus. Amém? Amados, muito obrigado pela sua companhia. Eu fiquei muito feliz por você estar comigo aqui até agora. Se você está aqui até agora, deixa o seu joinha. Não esqueça, às vezes vocês saem correndo e esquecem de deixar ali o joinha. Deixa o joinha para que eu veja que vocês estão gostando das aulas. E isso, é um resultado, É como se você estivesse dizendo assim, não, eu gostei, estou aprovando. Então, isso me incentiva a continuar. Deixa também a sua opinião aqui. O que você achou, esse trimestre? O que você achou do tema da revista desse trimestre? Eu quero saber a sua opinião. É um tema muito legal, muito importante. E eu creio que vai ser bênção aí para os nossos alunos. Então deixa a sua opinião. E se você também curtiu, agora parte aí para compartilhar esse vídeo. Compartilhe nos grupos que você participa, compartilhe com professores, compartilhe com o grupo da sua igreja. Vamos compartilhar para que outras pessoas também possam preparar a sua aula. Combinado? Não esqueça, na quarta-feira tem dinâmicas para você relacionada à lição número 2. Vamos estar trazendo dinâmicas aí sobre o novo nascimento. As dinâmicas estão incríveis, vale a pena você acompanhar. Combinado? Eu volto semana que vem, na próxima segunda-feira, com mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua turma, Deus abençoe o seu ministério em nome de Jesus.